Fala aí, turma, bom dia! Tudo certinho com todo mundo aí? Quarta-feira, dia 21/9. Hoje é um dia que promete muita volatilidade nos mercados, hein? Muito cuidado aí. Para quem não sabe, hoje é a chamada super quarta, né? Onde o Banco Central americano, tanto o americano quanto o brasileiro, eles divulgam as taxas de juros, né? Então tá uma grande expectativa aí, dependendo do resultado, os mercados podem pegar um rumo, né? Porque desde segunda-feira tá meio lateral, sobe, daqui a pouco desce mais, então daí sobe de novo, então tá meio complicado. São dias para ficar meio. Segunda-feira foi fantástico, né? Teve uns movimentos muito direcionais, peguei aí, mas ontem já foi meio trancado, negócio meio truncado, né? Muito região consolidada os mercados entraram, né? Mas vamos ver o dólar aqui. Ontem eu falei sobre essa região aqui dos 5.200, né? Eu falei que se numa abertura aí o preço aí passasse os 5.200 para cima, podia ser uma compra, mas infelizmente ele abriu com gap. Olha o gap que ele abriu aqui. Um gap grande, quebra as pernas, não tem o que fazer. Risco retorno fica impraticável, né? O que eu fiz foi esperar ver se ele fechava esse gap e o preço cansasse, fizesse um pullback para cima, eu ia entrar. Mas o preço faz o que ele quer, né? Então não deu entrada ontem. Não deu entrada ontem. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos prestar atenção exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui dos 5.160, 5.157. Deixa eu aumentar aqui o gráfico para vocês verem o seguinte: é uma bela de uma região de suporte, tá? Porque tocou uma vez no antes de ontem, né? Ontem ele tocou, se a gente considerar esse primeiro candle, uma, duas, três, quatro, esse gráfico de 15 minutos, tá? Então ele tocou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 vezes ele tocou nessa região e não rompeu para baixo. Né? Algumas evidências que eu tenho aqui do porquê não rompeu, isso não quer dizer que nunca vai romper, tá? Isso pode ser que hoje ele, de repente, o posicionamento do Fed seja um negócio que seja muito favorável ao mercado, o dólar dá uma despencada. Então ele pode romper para baixo. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos atentar que esse ponto é forte. Ele é 78,6% de um fractal rosa, tá? Que seria uma onda 4, seria inclusive um ponto de reversão do fractal lilás, né? Onda 4. Outro ponto que eu quero falar para vocês, nos 5 minutos, vou mostrar os setups que eu uso, inclusive, né? Na minha mentoria eu mostro isso aqui. Inclusive estou com algumas vagas aí em mentoria, tá? Quem tiver interesse, tem o meu contato aí. O PVPC, que é um setup do Ficube, que eu uso porque ele conversa muito bem. A construção dele é em cima de Fiel Cubo, né? Por isso que ele chama Ficube, e que tem muita relação com as ondas de Elliott. O que acontece? Ele tem aqui, ó, olha essa barra vermelha aqui que ela é. Ela é uma barra de 1.292 candles, né? Ela é formada por 1.292 candles, que é a chamada PC do setup do Ficube. É um tremendo, é uma parede isso aqui, tá? Então pode perceber que ele criou. Só que a gente pode reparar um outro ponto, que ele está num período, num lugar consolidado, onde olha aqui, ele tem aqui em cima, ó, tá? Essa que chama PV, essa verde aqui chama PV, tá? Ela
tá gerando uma consolidação, ou está mostrando para a gente que aqui é um lugar de consolidação. Então eu continuo com aquele posicionamento que o ponto de compra é no 5.200 para cima, tá? Antes disso aqui não adianta querer comprar aqui embaixo, que é capaz de querer ficar aqui consolidado, você com a operação parada, tomando tempo, né? Tomando aí o teu psicológico. Antes disso aqui não se compra, tá? Antes de romper esse 5.200 aqui para cima, não se compra. Vai ser um risco retorno um pouco, porque é um pouco salgado, porque o stop é aqui embaixo, no 5.150, 5.157, né? 5.160. Não vejo aqui grandes possibilidades não, tá, gente? Eu prefiro esperar o mercado dar uma acalmada, porque daí o que vai acontecer? Ele vai subir, quando ele descer a gente pega e faz uma nova compra, certo? Agora, isso aqui pode vir até mais para baixo. Vamos ver aqui até onde até aqui, ó, até os 5.103, essa análise está valendo, tá? Então, rompeu dos 5.103 para baixo, essa análise vai ser transportada, toda essa estrutura vai ser transportada para uma estrutura maior, tá? Então, rompeu daqui para baixo, esquece isso, que daí vai ser abaixo dos 100%, tá? Então ele está construindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na verdade, esse 4 aqui, essa onda 4, ele foi até 50% de FIBO só desse movimento todo aqui, ó, né? E eu gosto quando ele vai até 61,8%, que seria aqui, ó, nesse ponto aqui, o 61,8%, tá? Ele não foi, ele foi até 50% só. Fez 3 movimentos. Mas lembrando que a onda A4 pode ser assim mesmo. Não está fora não. Então, o melhor ponto seria para a gente, então, ou rompendo o ponto de compra 5.200, tá? Rompendo 5.200. Quando fizer um pullback entrar. Ou então ele vir bem para baixo aqui. Bem para baixo. Talvez o melhor ponto de compra seria nesse 100% aqui. Na região de 5.100, tá? Stop aqui embaixo. Seria um bom ponto de compra, que seria o final da onda 5 aqui para baixo. Seria o final dessa onda 5 aqui, tá? E pensando na venda, não vou entrar não, porque daí foge totalmente da minha lógica aqui, né? Eu não vou pensar em venda, eu só vou pensar em compra, tá? Agora, seria romper aqui para baixo, com a modificação dessa estrutura, aí sim eu vou pensar numa venda, imaginando que essa onda 4 do fractal roxo, né, ele vai ser mais funda, vai ter um fundo mais fundo ainda, fundo mais fundo. Aí, pensando nessa estrutura aqui, o mínimo não pode passar desses 5.045, beleza? Presta atenção nesses pontos, anota esses pontos aí, muito importante os pontos, e pensar em região, nunca em olho da mosca, não existe isso, pensar em regiões, beleza? Qualquer dúvida, pergunta aqui, vamos bater papo sobre isso aí, beleza? Abraço, hein?